E aí, galera do nono ano, nossa aula de história hoje traz um tema interessante, tá? A formação dos novos estados nacionais na Europa. A gente já vem falando sobre a questão da Europa e vendo ela aí no centro de tudo, ok? Então, eu quero trazer mesmo e enfatizar a questão do nacionalismo e da questão de revolução. Nacionalismo, revoluções, o que foi isso nesse período aí de formação dos estados nacionais da Europa? Bom, o que significa primeiro a questão de nacionalismo, tá? Uma ideia surgida no século XIX, quando se afirmavam os estados-nações na Europa, ok? Então, esse termo é utilizado para descrever o sentimento e a atitude que os integrantes de uma nação têm quando forma a identidade nacional. Eu posso citar um exemplo aqui, a questão do Brasil, por exemplo, né? Quando o Brasil pertencia aí a Portugal e não tinha ideia de nação, não tinha ideia, tinha ideia de um povo, ok? Mas esse povo foi crescendo, foi mudando a mente e então surgiu aí a ideia de nação. Isso que houve aquela questão que eu falei sobre a questão da república, para ficar um período republicano e sair aquela questão do império, que Portugal ficava governando o Brasil. Então, aí surgiu a ideia de nacionalismo, ou seja, o Brasil precisava de uma ideia de nação para se tornar país, ok? E para isso aí, da mesma forma aconteceu aqui, na questão de nacionalismo e revoluções, no período em que foi formados os estados na Europa, perfeito? Então, vê só. O que é, então, nacionalismo? Nacionalismo é uma ideia surgida aí no século XIX, né, que afirmava esses estados e o sentimento das pessoas por ter uma nação, por participar, por pertencer a uma nação, ok? Então, nacionalismo é alguém que pertence a uma nação. É um lugar que se tornou nação. E essa nação tem costumes, tem cultura, enfim, tudo isso. Perfeito? Então, vê só, o que é identidade? Bom, para ter identidade, eu preciso dizer para vocês que seria um conceito justamente de um conjunto de sentimentos, que é isso que eu venho falando, conceitos de sentimentos que fazem uma pessoa se sentir integrante de uma sociedade, de uma nação. Por que é importante o título eleitoral? Porque ele te torna um cidadão, ok? É importante porque se torna um cidadão. A partir do momento que você começa a opinar, a questão de votar, a questão de participar dessa área aí, perfeito? Então, o que são revoluções? Nossa, essa palavra parece que é uma guerra, né? Mas não é. São movimentos de revoltas também contra um poder estabelecido que se visa promover mudanças profundas nas instituições. A gente vê muito isso nos tempos passados, quando as mulheres e, enfim, homens lutavam por direitos, principalmente na área trabalhista. A gente vai ver movimentos sociais, tá certo? Mas aqui, essas revoluções aqui, enfim, foram vindo a trazer essas mudanças aí para que se tornassem agora estados-nações. Pronto, agora eu vou fazer o seguinte, não sou mais pertencente a tal, agora eu vou ser nação. E sendo nação, eu tenho uma ideia também de país, tá certo? Continente é uma coisa, país é uma coisa, nação é outra coisa. Eu vou fazer uma revisão com vocês sobre esse assunto, ok? Pois é, como eu falei, a gente vai agora para fazer uma revisão, tá certo? Bom, o tema da nossa aula é a formação dos novos estados nacionais na Europa, ok? E eu falei sobre o significado de nacionalismo. Bom, o que significa nacionalismo? Uma ideia surgida no século XIX para descrever o sentimento que uma nação tem quando forma a identidade nacional. E aí eu falei sobre identidade nacional. O que é então identidade nacional? Coloquei aqui, ó. O que é identidade nacional? Um conceito, um conjunto de sentimentos de uma pessoa ao fazer parte de uma nação, ok?
E a questão do que é revolução, que eu falei também sobre a revolução. São movimentos de revolta contra um poder estabelecido. E a gente está vendo muito isso aí, a cada governo, a cada pessoa que muitas vezes é elegido legitimamente pelo povo e daqui a pouco não consegue, é uma confusão e o pessoal começa a reivindicar e querer também abrir um impeachment e tirar pessoas e colocar pessoas, enfim, vai formando assim conceitos de revolução para que eles possam adquirir os seus direitos, ok? Então é isso aí. A formação dos novos estados nacionais na Europa gerou tudo isso aqui que você está vendo. Nacionalismo, a ideia de nação, a questão de identidade, né? Trouxe a identidade para essa pessoa e, no final, a revolução, que isso não existe, né? Tem que ter uma revolução para que aconteça alguma coisa, ok? Então, até a próxima aula.